Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aí no canal, sempre lembrando você que já é inscrito, dá uma checada na sua inscrição, no sininho das notificações, né? Você que está chegando agora aí, se inscreve no canal, dá essa moralzinha aí, dê o seu like ou seu dislike conforme você achar melhor. Caso você queira comentar aqui embaixo, fiquem à vontade que é o canal de vocês aqui, ok? A casa é de vocês. É muito importante ouvir a opinião de vocês, ler a opinião de vocês aqui, né? Enfim, né? Então, pessoal, outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês também, antes da sequência, eu tenho um canal, para quem não sabe, eu sou músico também, tenho uma banda, né? Caso vocês queiram se inscrever, se inscrevam, eu vou deixar o link, primeiro link aí na descrição aí embaixo, vão lá dar uma conferida e se inscreva lá para poder dar uma força aí também, ok? Então vamos lá para o que interessa, né? Então essa semana nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro no Flow Podcast, que foi um sucesso tremendo, né? Foi um sucesso tremendo. A mídia inteira e a oposição inteira aí tá que tá, né? Com o traseiro pegando fogo, né? Devido ao sucesso que foi recorde, né? No caso ao vivo ali durante 5 horas o presidente em uma conversa ali com o mandatário lá do Flow Podcast esclareceu muitas dúvidas de muita gente sobre projetos, etc e tal, né? E claro, não poderia faltar as agências de checagem, né? Aos fatos, já lançando publicações de que o presidente Bolsonaro mentiu. O presidente Bolsonaro mentiu durante 5 horas em conversa e entrevista no Flow Podcast, que nem, por exemplo, uma agora aqui que eu me recordo aqui, que diz que o presidente não utilizou o fundo partidário durante as eleições de 2018 e aos fatos dizendo que o presidente mentiu, porém o partido dele recebeu 1,4 milhão de fundo eleitoral. Ok, porém o presidente ele tinha esse 1,4 milhão de fundo partidário e mais 3 milhões e pouco que foi de arrecadação de eleitores, né, de apoiadores do mesmo. Ou seja, e ainda sobrou 1,5 milhão, ou seja, além do fundo partidário. No caso, ele tentou devolver o dinheiro, não foi possível, ele tentou fazer uma doação, também não foi possível, o dinheiro voltou para o partido. Ou seja, ele não usou o fundo partidário, tentou devolver, foi uma burocracia do cão, enfim, voltou para o partido, no caso que até então era o PSL na época, né? E fora as outras picuinhas no caso ali, né? Enfim, para quem não sabe, aos fatos também, esses tempos atrás, né, andou pagando uma indenização aí por publicar fake news aí, né? Enfim. Mas vamos para frente aí, pessoal. Uma matéria importante aqui, ó, do UOL. O UOL andou publicando uma matéria, depois eles não apagaram, mas apenas corrigiram, tá? Essa matéria aqui, no caso, é do Pleno News, eu vou deixar também, sempre lembrando que as matérias citadas, eu deixo o link na descrição para vocês poderem conferir lá, certo? O UOL é criticado por dizer que a queda dos preços é preocupante. IPCA de julho, que registrou deflação de 0,68%, o que representa a menor taxa desde a série histórica em janeiro de 1980. Certo? O texto da matéria, pessoal, afirma que pode ser um risco se for muito duradoura, no caso, a deflação, a queda dos preços, né? Por um ano inteiro, por exemplo, né? Segundo o que a matéria dizia também, as indústrias podem parar de produzir porque o preço de venda não é o que elas desejam, ou seja, segundo a matéria também, isso pode gerar desempregos, etc, etc, etc. Ou seja, para esse pessoal, o que beneficia a população, o que beneficia o povo, não é interessante, certo? Não é interessante. Para esquerdista, para comunista, para eles não é interessante que o povo se beneficie economicamente falando, certo? Para que nós tenhamos uma economia livre, né? Nós tenhamos concorrências, tá certo? Para que nós tenhamos possamos pagar menos impostos, né? Porque é isso que o governo federal tem feito desde o início da sua gestão, que é reduzindo e zerando impostos. Para quê? Para que se obtenha a livre iniciativa. Privatizações, isso vai fazer com que gere mais concorrências, gerando mais concorrências, a tendência é que os preços abaixem, etc, etc. E se tenhamos, como nós temos agora, um governo liberal, um governo que apoia a livre iniciativa, um governo que
que não tem a pretensão de colocar o Estado nas costas do povo com altas taxas tributárias, isso é interessante tanto tanto não só para o governo, para a população, mas para também quem gera empregos, certo? Ou seja, é sempre aquela coisa, né? Como existe um termo que diz, me esqueci aqui agora, um termo que no caso eles sempre utilizam, olha, o preço abaixou, mas, né, o preço não sei o quê, porém, é sempre aquele mas, aquele porém, entretanto, né, então tipo assim, sempre para colocar aquele grilo na cabeça do povo, né, deixar o povo cada vez mais desmotivado, né, é essa a principal função deles no caso, é o objetivo deles aí no caso. Enfim, pessoal, né, mas em contrapartida, isso aqui é o quê? Ah, porque as indústrias não vão poder vender pelo preço que eles desejam. Porém, eles vão estar pagando menos impostos, porque as cargas tributárias no Brasil sempre foram esse absurdo, pessoal. Sempre foi sempre foram gigantes, que entra governo, sai governo, sempre a mesma balela. Aumento de imposto X, aumento de imposto Y, criação de imposto Z, e a mais ministérios, e a cada vez mais a máquina pública ficando inchada, né, e oprimindo cada vez mais quem deseja empreender, quem deseja investir, quem deseja trazer desenvolvimento para o país, certo? Que quem que faz isso, quem gera riqueza, quem gera empregos, quem gera desenvolvimento para o país, nada mais, nada menos que a iniciativa privada, pessoal. A iniciativa privada. Nós também, do povo, nós é que geramos riqueza para o país, certo? São os empresários que geram a riqueza para o país. Não é o Estado que gera riqueza para o país. Estado não gera riqueza de nada. Estado não é empresário. Estado não tem que ser o mandatário, por exemplo, que nem numa Petrobras. Certo? Eu já bati isso várias vezes na tecla aqui sobre a questão da Petrobras e que para mim tem que ser privatizada, demorou para ser privatizada, enfim, né? Isso vai gerar mais concorrência, certo? Tem que deixar a iniciativa privada tomar conta disso aí no caso, ok, gente? Né? Para que mais tarde a gente não tenhamos aí outro governo aí, como foi o do PT, que venha, que se apossa aí de uma empresa de tamanho porte, né? E que venha fazer aqueles desvios bilionários aí, né? Como foi feito lá atrás e que nós bem sabemos. Ok, gente? Então, fica o recado de hoje aí para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.